Como debatedores, Superintendente de Laticínios Bela Vista Limitada, Piracanjuba, César Elou. Diretor-presidente e CEO da Laticínios Porto Alegre, Indústria e Comércio S.A., senhor João Lúcio Barreto Carneiro. Participando remotamente, presidente da Associação Brasileira de Lácteos Longa Vida, ABLV, diretor comercial da Usina de Laticínios Jussara S.A., senhor Laércio Barbosa. Também participa online o diretor executivo da Escalon e Cerc Limitada, Laticínios Escala, senhor Marcel Escalon Cerc. Diretor de compras de leite da Nestlé Brasil S.A., senhor Renê Machado, também participa online. Muito bem, senhoras e senhores. Com palavra, então, para conduzir os nossos trabalhos, nosso moderador, senhor Cícero de Alencar Egg. Boa tarde, Cícero. Boa tarde. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui quem eu não pude ainda ter a oportunidade de cumprimentar pessoalmente, né? Agradeço, né, esse convite e eu entendo de muita responsabilidade e vou procurar fazer o melhor aqui que eu consiga, né? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui pessoalmente, depois de 2 anos, né? A última assembleia foi há 2 anos atrás. E, no fundo, é uma grande satisfação, né? Não há o que substitua essa presença, o olho no olho, e ver nossos amigos, muitos deles mais elegantes, né? A gente teve muita surpresa aqui, amigos que perderam até 25 quilos, isso é... São... Exatamente, está lá, né? Luiz Cláudio perdeu 60 quilos, eu acho que ele foi o campeão da noite. Isso é muito bom, né? Isso significa saúde, né? E como todos aqui trabalham com a saúde através dos lácteos, então é mais uma prova da importância de se cuidar, né? Em se cuidando, eu diria o seguinte, só para abrir um pouco esse painel, eu vou fazer alguns comentários de tudo que a gente tem vivido. Eu estou há 41 anos, para quem não sabe, no setor. Em 1980, que nós começamos nossa empresa em Tiros, no Alto Parnaíba. E completei meus 70 anos agora, no último dia 17. Então, eu também sou... Por isso que eu estou afastado aqui dos mais jovens, porque já sou septuagenário, né? E com muito orgulho, muita alegria, estou aqui, né? Então, assim, tudo quanto há de coisa difícil, o nosso setor tem encarado, né? A gente ouviu aqui as falas do presidente da FIENG, do próprio deputado, da secretária, né? Desde da produção de leite, do meio ambiente, e o nosso tão querido Ministério da Agricultura, né? Que eu acredito que todos vocês adorem, né? As relações que nós temos com eles. E eu entendo que alguma coisa a gente precisa fazer, como tantas coisas que a gente já conseguiu fazer, e eu tive a oportunidade de participar de um grupo, né? Muitos estão aqui, de grandes vitórias do setor, né? Principalmente na área tributária, né? Nós conseguimos aí, em 2001, a Lei Itamar, em Minas Gerais, tão desejada por nós, tão lutada, e uma conquista brilhante, né? Na área federal, nós conseguimos também deixar o setor, colocar o setor onde merecia, onde precisava estar e onde precisa continuar a estar. Para isso, nós vamos ter também um dos debatedores abordando a questão da reforma tributária. E aí, a questão das nossas relações com o Ministério da Agricultura, eu entendo que a gente deva se aprofundar um pouco mais para ver o que a gente pode fazer, além de tudo que a gente está fazendo.
porque eu acredito que nessa sala não existe nenhum laticinista que não tenha se indignado, se revoltado e se entristecido mesmo com as dificuldades que a gente encontra de esperar que o Ministério, né, que é de um Estado, da União, que deveria estar do nosso lado, nos apoiando, e o que a gente encontra é dificuldades, né? Hoje mesmo eu soube de um laticinista que simplesmente trocou um silo que estava todo microperfurado, né? Não é uma outra filtração, mas era o silo dele que estava, botou um novo e no dia seguinte foi multado porque trocou o silo sem avisar o Ministério da Agricultura. Nossa empresa mesmo, ao colocar mais um equipamento do lado de um já existente, também foi repreendida porque não foi comunicado ao Ministério da Agricultura, sem contar outras coisas. E por isso, nós temos hoje um projeto de lei 1293, acredito eu, bem encaminhado, do autocontrole da fiscalização. Então, a gente precisa de... Se a gente não tem ajuda, pelo menos a gente precisa de alguém ou de órgãos que não nos atrapalhem. Hoje, falar em inovação no Brasil, que o mundo todo está falando, parece que é um patinho feio lá no Ministério da Agricultura, da gente falar em inovação. Tudo tem as regras, tudo tem as dificuldades que eles veem nas normas. E aí eu fico perguntando assim, por que será que, com tanta dificuldade que a gente tem, né, a gente está vivendo um momento muito difícil, talvez nesses 41 anos eu já assisti vários períodos difíceis, mas não desse jeito, porque nós estamos aí diante de talvez uma tempestade perfeita, né? Custos completamente fora do contexto mundial, aumento de custo de outros ingredientes, o consumidor sem capacidade de compra, sem condição de compra. O Brasil tem perdido, não sei se vocês têm notado, não só a mão de obra não especializada, o Brasil tem perdido muitas cabeças. Eu mesmo conheço 5 famílias de classe média alta que saíram do país e saíram, inclusive, com capital. Então, nós estamos perdendo cérebros e estamos perdendo capital também. E aí eu me pergunto assim, o que será, né, que nesse ambiente todo difícil, inóspito, a gente ainda continua, né? Num evento na ABIC há uns anos atrás, eu falei, o laticinista é teimoso, né? E hoje eu vou aproveitar a fala do Flávio, né? E eu acho que a gente também é sem vergonha, porque a gente só apanha, né? Mas por que a gente continua? Eu acho que é um ideal, é um sonho, é uma missão nossa, dessa contribuição para o nosso país. Eu vejo isso assim, é a única explicação que eu encontro. E vejo gente que saiu do setor, vendeu sua empresa e voltou para o setor. É interessante isso, né? Vejo também as empresas de fora chegando, né? Hoje a gente tem as maiores empresas do mundo aqui e a gente continua assim com esperança. E dentro disso também a gente vê o nosso queijo mineiro, né? O queijo artesanal ou regional, que há 40 anos atrás, 30, 20 anos atrás, era clandestino, né? E hoje virou nobre, né? Ganhou o concurso da França. Então, e chega a vender queijo em São Paulo a R$ 170 o quilo, né? Queijo mineiro, né? Feito artesanalmente. E hoje nós vamos ter esse tema também abordado aqui pelo Marcel, com uma fiscalização municipal que, às vezes, sabe-se lá como é que é essa fiscalização. Então, eu acho que a gente tem poucos desafios pela frente, mas eu acho que a gente tem muita criatividade, esperança, otimismo, perseverança e leniência também, resiliência, não leniência, resiliência. E como o nosso presidente da FIENG falou, eu acho que a era da omissão, né, acabou. Eu acho que a gente tem que pegar de cabo a rabo nossos problemas, organizar, montar estratégias, renovar a liderança. A gente está precisando de uma renovação de liderança também. Nosso presidente já é uma prova disso. E os jovens que se
que se apresentem, porque continua tendo muito trabalho, continuamos tendo muito trabalho pela frente, né? Então, assim, eu vou dar início aqui e está aberto, depois nós vamos abrir as perguntas e vou chamar, então, o primeiro apresentador, que é o João Lúcio. Eu queria só dizer o seguinte, que os apresentadores, os expositores, vão apresentar as suas opiniões, seus pontos de vista. O Sileng está servindo como instrumento para esse debate. Então, aqui não expressa a opinião do Sileng, mas sim dos apresentadores, né? Então, isso é muito importante também ser dito. Então, vou pedir então para o João Lúcio, né, que vai falar sobre o consumidor, os canais de venda, o e-commerce, o comércio de lácteos, as fusões, né, a consolidação do setor e para onde nós vamos. Simples assim. Fazer pergunta é muito fácil, né, Cícero? Responder que é difícil, né? Mas vamos lá. O Cícero bem disse, né? O que eu vou falar aqui é a minha opinião, né? Não retrata a realidade e nem o que todos pensam, né? Mas muito mais um sentimento que eu vejo enquanto empresário, como todos vocês aqui. Quanto ao consumidor e diferentes canais de venda, né? A pandemia mostrou a diversidade que o Brasil viveu nesse momento de pandemia, onde começaram a se comprar pela internet, né, pelo celular, o delivery cresceu, as comidas, né, o comércio se inventou, o supermercadista fazendo entrega em casa, né, os canais de vendas aí bombaram, né, e eu acho que isso veio para ficar, né, isso é uma realidade, né, hoje você compra um remédio não com receita, mas você compra pela internet e entrega na sua casa, né? Você compra uma televisão, entrega na sua casa, né? Você compra uma batedeira de bolo, entrega na sua casa, né? Então isso virou uma realidade, né? Apesar de eu achar que o brasileiro e o consumidor ainda gosta de ir, principalmente na questão do supermercado, na loja, né? Ele gosta de ver os produtos, ele gosta de ver novidade. Isso é uma característica que a gente tem, né? E a grande população ainda tem um custo do frete dessa entrega que alguns não querem investir, né? Dentro dessa realidade, a gente tem aí agora recente as lojas americanas comprando o hortifruti, o natural da terra, né? Com a tendência de fazer essa venda virtual, né? Mas é lógico que nós sabemos que a venda virtual ela precisa estar próxima também da entrega, né? Porque se ela não estiver próxima da entrega, você tem um custo de frete muito caro quando se falando de alimentos, né? Aí, quando se fala de alimentos, você tem que ter o ponto de entrega ou o ponto onde o consumidor vai passar de carro e vai pegar esse produto, né? Então, acho que os canais de internet hoje que tem, eu não sou um adepto a canal de venda, não trabalho, né? Sou meio atípico à internet para esse tipo de situação. Quando eu tenho que fazer uma compra lá em casa, minha esposa, minhas filhas que fazem, eu não faço, né? Mas eu acho que isso veio para ficar, é uma tendência, né? E um outro ponto que o Cícero me perguntou, como que isso vai vir para o laticínios, né? Eu acho que o laticínio vai participar indiretamente dessa venda, né, utilizando os canais de vendas existentes, principalmente os supermercados, os varejistas, né, as redes de supermercados, aonde eles vão entregar o produto refrigerado, o produto seco, né, para aquele consumidor. Eu não acredito numa venda direta do laticínios, né, para o consumidor final através do e-commerce. Não vejo isso como uma tendência. É lógico, vai existir algum nicho de mercado, vai existir, né? Até fiz uma pesquisa lá mostrando um caso interessante. Uma consumidora queria comprar um queijo Grana Padano, Guilherme, uma fatia de queijo Grana Padano. Custava R$ 17 a fatia. O frete ficava em R$ 120, entendeu? Para poder entregar. Então, isso mostra que ela queria comprar no Rio Grande do Sul. Então, ela fez uma cotação, a empresa vende pela internet, mas acho que não sei para qual estado que era exatamente, mas o frete ficava em R$ 120. Então, isso mostra um pouco que isso é difícil, né? Então, acho que sobre vendas, a minha visão é essa, né? Falando um pouco agora, Cícero, sobre fusões, aquisições, né?
é um ponto muito importante, é uma tendência que a gente tem visto aí acontecer e, né, aconteceu comigo, né? Então, acho que foi por isso que você fez essa pergunta para mim, né? Eu também pesquisei um pouco sobre esse assunto, né? Ano passado, as fusões e aquisições do agronegócio, né, não como laticínio somente, mas do agronegócio caíram, né? Tivemos ano passado 39 operações de agronegócio, ou seja, indústrias ligadas ao setor, como a de laticínios, né? E em 2021 já foram fechados até o meio do ano mais de 50 negócios de fusões e aquisições, né? E qual que é o ponto importante, gente, que a gente vê e que tem acontecido com fusões e aquisições, né? Recentemente tivemos aí duas grandes empresas se unindo, né, junto com o fundo, isso é uma tendência de mercado, tá certo? Os fundos participando de empresas pequenas para alavancar a venda dessas empresas pequenas, juntar empresas pequenas para que se tornem maior, né? E com isso elas podem vender para um grupo do setor, né? Ou abrir ações na bolsa, outra tendência também que existe, né? Porque a empresa pequena não consegue fazer isso, ela não está estruturada para isso, ela não tem sistemas, muitas vezes, de informática que permite isso. Então, acho que essa é a tendência para as empresas pequenas, né? Tentar se consolidar ou tentar trabalhar em nichos de mercado. Acho que esse é o grande ponto, né? E os fundos de investimento, né? Que é uma outra grande tendência, querem investir na economia real. E a forma que eles têm de investir na economia real é entrando com participações em empresas, né? Inclusive empresas de laticínios, né? E muitas vezes eles entram com participações minoritárias, é o perfil de fundo, o fundo não compra geralmente participação majoritária, só compra minoritária e geralmente assume a parte financeira da companhia, né? Então é um acordo para ser feito. Essa é uma tendência global, né? Então eu acho, respondendo aí, Cícero, bem o que vai acontecer, né? Muitas empresas vão passar por esse processo, algumas não vão passar porque elas não têm uma estrutura mínima para se apresentar também. Esse também acho que é um problema do setor, aí, especificamente de laticínios. Elas estão desorganizadas fiscalmente falando, contabilmente falando, e quando tem esse risco, né, mesmo um fundo ou uma empresa privada, aí sim, não quer adquirir, né, uma empresa do setor, né, como empresas multinacionais que querem adquirir empresas no setor brasileiro, eles não querem adquirir empresas com dificuldade financeira ou com problema, eles querem adquirir empresas com alta rentabilidade, com negócio que dê lucro, com negócio nicho de mercado. Essa é uma tendência, eu acho que isso vai continuar permanecendo. E as empresas onde tem um resultado menor, essa sim, eu acho que é uma tendência dos fundos entrarem, né, os fundos que têm aí com muito dinheiro, se compra mais barato, né, também é o grande ponto, e depois eles saem da operação, né, vendendo essa operação que eles adquiriram. Então, assim, respondendo um pouco, essa é a minha visão também, que eu acho que vai acontecer, né, e todos que querem, aí dando um conselho, todos que querem se organizar, né, ou querem fazer isso, né, precisam entender que precisa organizar a parte sistêmica da empresa, né. Eu acho que você não consegue fazer um IPO sem ter um sistema robusto, sem conseguir comprovar por auditorias isso, né? E empresas que não têm sistema robusto não passam na auditoria, né? E se ela não passar por uma auditoria, ela não é vendível. Então, assim, tem que ter informação muito bem gerenciada dentro de qualquer companhia. Acho que esse é um ponto de atenção também. Acho que é isso, Cícero, minha fala, né? Não sei se eu consegui responder aí um pouco as perguntas. Sim, sim. Eu queria fazer apenas um pequeno comentário, né, sobre essa questão mesmo da estrutura do setor como um todo, né? Nós temos estudado bastante, nossa empresa tem estudado bastante o que ocorreu e como estão os outros países no setor de laticínios. E a gente vê assim grandes diferenças, né? Países como a França, por exemplo, as 8 maiores empresas têm 80% da produção de leite. No entanto, outros países existe ainda uma quantidade muito grande de empresas, né? Existe uma ou outra maior, mas a quantidade de empresas médias é bem grande, né? O próprio Estados Unidos, né, tem empresas grandes, mas existe um grupo bem
elevado de empresas. Então, assim, eu estou colocando, né, essa posição minha, né, porque eu já ouvi muito, né, principalmente dos fundos, como você falou, ou você consolida ou você é consolidado, né? Isso apavora todo mundo, não há a menor dúvida, né? Principalmente as empresas médias que estão no meio do sanduíche, né? Entre as artesanais e de nicho e as grandes, né? E eu vejo assim, primeiro pela nossa população, que é grande, o Brasil vai um dia melhorar, eu acredito, continuamos acreditando. Estamos numa situação bem difícil, mas eu não tenho a menor dúvida, não tem muito lugar no mundo para investir, e hoje o Brasil está muito barato, e sempre há espaço, eu vejo, né? A começar, por exemplo, da venda por e-commerce. São Paulo, a gente já observa muitas pequenas lojas de queijo, né? Não só de queijo de marca, como queijos artesanais, mas, assim, voltando ao passado. Tem o e-commerce numa ponta, mas cada hora que eu ando por São Paulo, eu vejo uma lojinha nova de queijos, como a gente encontra na França, né? E não é só queijo, né? Você tem iogurte também. Hoje se produz iogurte dentro de São Paulo, num dos bairros mais caros de São Paulo. O pessoal produz iogurte lá e vende. Então, são coisas assim que a criatividade brasileira sempre surpreende, né? E eu acho que isso é uma das grandes capacidades nossas, né? Então, é uma tendência, sim. O Brasil está barato, sim. Tem muito dinheiro no mundo girando, buscando aportar, mas existe também condição, né, da criatividade brasileira de conseguir superar esse momento. E eu acho que tem espaço para todo mundo, desde que tenha consumo, né? Desde que tenha renda, emprego e renda. Eu acho que é isso que a gente tem que estar mais preocupado, né? É a minha visão também pessoal. Passando então agora para o segundo debatedor, Marcel Serck, que vai falar sobre o mercado internacional, ameaça, oportunidade, e vai falar um pouco também sobre a questão da regulamentação dos queijos artesanais, a inspeção municipal. Então, por gentileza, Marcel, eu espero que você esteja nos ouvindo, que você apareça na tela e que o ano que vem o senhor esteja presente pessoalmente aqui na nossa Assembleia. Com certeza, Cícero. Se Deus quiser, o ano que vem aí, presente sim. Eu acho que toda essa questão de vacinação e de Covid está indo para um patamar de, vamos dizer assim, de resolução. De alguma maneira, a gente vai encontrar um novo caminho aí com essa vacinação chegando aonde tem que chegar, né? Mas, então, assim, agradecer, né, o convite para estar aqui com vocês, nessa mesa tão importante, discussões e como tantas outras no nosso setor, né, de que a gente, há tanto tempo e tantas vezes junto, discutindo aí todos os problemas. Então, é um prazer muito grande, agradecer ao nosso presidente e toda a equipe aí pelo convite, e é uma oportunidade muito, muito legal de estar aqui com vocês, e com certeza a gente vai estar aí junto ano que vem. Bom, importação, oportunidade ou ameaça, né? Eu quis trazer aqui uma pequena ideia de otimismo, né? Sempre olhar e tentar fazer sempre o lado bom, análise, e tentar pensar do lado otimismo e do lado que possa acrescentar, né? Eu acho que todo mundo conhece muito o setor, as limitações. Então, assim, vou tentar passar aqui um pouquinho do lado de que, na minha opinião, é uma oportunidade, né? Até porque a gente já é importador, né, há muito tempo, acho que todo mundo conhece e sabe. Aí a gente tem... eu conversando com uma pessoa esse dia, ele me disse, inclusive, assim, não, nós somos importadores contumazes, porque no sentido de que, em alguns momentos, a gente está com a oferta maior que a demanda, e mesmo assim a gente continua importando, né? Mas eu vejo que a oportunidade existe, a gente já tem alguma coisa aí de exportação, né? Alguns nichos de mercado aí, em alguns lugares, algumas empresas tentando fazer algumas coisas, marcas e tal, e também o mercado da saudade, né, que o pessoal chama, em
em alguns lugares, ou alguns países que tem uma colônia brasileira grande, que acaba tendo essa questão de importar alguns produtos e tal. E, no mais, algumas oportunidades que a gente tem no passado de fazer exportação, em que uma conjugação de câmbio, né, e preço de leite internacional alto, né, às vezes criam janelas e a gente passa aí alguns anos com uma boa exportação, desculpa. Bom, mas se é uma oportunidade, né, por que não exportamos, né? E, então, aqui, assim, tem um sem número de motivos que permeiam toda a cadeia, né, do início ao fim da cadeia, de motivos que dificultam a gente ser um grande player aí do mercado. E, obviamente, aqui no nosso tempo aqui não dá para falar de tudo, né? Mas eu resolvi trazer aqui 3 pontos para a gente pensar e que eu considero que é de relevância aí, né? Primeiro, competitividade, né? Segundo, acordos de equivalência sanitária e acordos comerciais, né? E, por último, pontuar a questão da matriz de ESG, né? Bom, a gente sabe que uma das principais causas da gente não ser exportador é a competitividade, mas eu quero ter um olhar aqui vamos dizer assim, de otimismo. Então, eu vejo, em primeiro lugar, na questão da produção de leite, uma mudança substancial, importante acontecendo no Brasil. Acho que quem está dentro das empresas mais ligado aí para a política de captação e tal, está vendo que a gente tem um número cada vez mais crescente de produtores e que representa um número de leite percentualmente cada vez maior dentro da nossa produção total no Brasil, de leite com competitividade, de fazendas com volume cada vez maiores, produzindo dentro de sistemas, né, de condições físicas, atendendo, né, as condições de mercado internacional, podendo produzir com qualidade, com eficiência, muitas com boas práticas de produção. A gente vê que composto Barney é uma coisa que está acontecendo muito aqui na região nossa, principalmente, né? O centro aqui, centro-sul brasileiro. Então, assim, eu tenho essa esperança, sei lá, e esse otimismo que grande parte da produção de leite, em algum momento à frente, e não muito longe, a gente vai estar em condição de leite com competitividade, leite com custo bem mais barato do que é hoje, por ter escala, leite com a qualidade bem melhor do que é hoje, né? Eu falo isso no total, né? E que daria condições para a gente ter competitividade no mercado internacional, nessa parte de produção de leite, né? E lógico, a parte das indústrias também, né? A gente vê, de alguma maneira, está vendo uma consolidação, e mesmo onde não tem, é óbvio, as multinacionais que entraram, a gente vê cada vez mais unidades de produção no Brasil, de produtos com competitividade, com escala de produção, com capacidade de produzir a partir de um leite de boa qualidade, produzir bons produtos que se qualificam tranquilamente nos níveis técnicos e sanitários para serem exportados. E principalmente também com escala para produzir, continuar a fazer essa transição e produzir com escala para a gente conseguir ter custo internacional, né? Então, assim, são condições dentro da cadeia que, em termos de produtividade, que dá a gente, né, esse otimismo à frente um pouco, né? Óbvio que eu não estou com esse otimismo para esse ano, para tão rápido assim, né? E por fim, né, eu acho que a questão de acordos sanitários, essa questão de acordos comerciais,
eu queria ter esse otimismo da gente ter um governo pensando um pouco mais em todas essas questões e que pudessem ter realmente ações em cima disso e que nos trouxesse, né, um pouco mais dessa questão liberal e que isso pudesse continuar, igual a professora falou aí, né, a gente ter durante muito tempo governos que valorizassem não o rentismo, mas o trabalho, o investimento, a eficiência, né, a capacidade do empreendedorismo, a competência dos empresários e das empresas, mas, enfim, né, eu tenho otimismo que, aos poucos, isso também vai continuar acontecendo, né, e assim, o trabalho também dos nossos órgãos de classe, né, eu quero ter otimismo, a gente vê aqui trabalho da Viva Lácteos, trabalho do G100, trabalho de todas as nossas entidades de classe que vêm aos poucos fazendo diferença, e também de algumas empresas mostrando a nossa cara, né, no exterior, participando de feiras e mostrando, afinal, né, se a gente for ver, nós somos, se eu não me engano, acho que o 4º maior produtor de leite do mundo, e é óbvio, não basta ser um grande produtor. A gente tem o exemplo dos países que produzem até em relação ao montante, não tanto, mas são players de exportação bastante importantes, né? Tipo Nova Zelândia, sei lá, Argentina, Uruguai e tal. Bom, eu vejo com otimismo e não com tanta dificuldade para se fazer isso. É um grande trabalho, a gente sabe de custo Brasil, a gente sabe que a exportação ainda não tem um direcionamento, né? Temos produtos que são perecíveis, leite em pó nem tanto, mas a grande maioria dos outros produtos lácteos tem shelf life mais curto, que gera uma dificuldade muito grande. Esses dias, conversando com um exportador, ele falou que gastou 1/3 da vida útil do produto parado no porto. Então, assim, a gente sabe que tem muitos entraves, mas dá para ter, a gente forçando um pouco, forçando a amizade, né? Dá para ter pensar um pouco o otimismo de tudo isso. Eu trago aqui nesse tema, por último, né, a questão, né, já foi falada hoje, já discutimos em outras reuniões, a questão ESG, né, ou a sigla em inglês, né, mas, enfim, eu acho que o nosso setor tem um desafio muito grande, principalmente aí no ar, né, trazendo o A para o Brasil, que é a questão ambiental, a questão de sustentabilidade. Eu diria que vai ser impossível, daqui a alguns anos, ser player de mercado internacional, principalmente de lácteos, principalmente do Brasil, e principalmente em ambiental. Vai ser impossível ser um player sem estar com isso aqui bastante, eu diria que não resolvido, mas bastante encaminhado, né? E eu digo assim, isso aqui, essa questão é um desafio para nós, gente, não só em termos de exportação. Então, dentro do Brasil, a gente vê cada vez mais o consumidor, cada vez mais o número de consumidores batendo nessa tecla. E uma dificuldade que eu coloco a mais aqui, trago para a mesa hoje, né? A gente não vai resolver essa questão aqui, que a gente sabe de toda essa questão de emissão de carbono, de produção de leite, né? Ali da questão da vaca e tudo mais, de ruminante, a gente não vai conseguir resolver isso aqui isoladamente, as empresas resolver isso aqui isoladamente. Eu conclamo, né, com que a gente comece a tratar isso aqui, comece a pensar isso como setor. Cara, se a gente, só as empresas começarem a fazer as coisas sem levar o produtor de leite junto, ou se eles começam... Então, assim, eu acho que aqui a gente vai ter que ter alguma coisa a mais em cima disso, alguma coisa a mais de colaboração, de união e de
pensar como um setor como um todo, e a gente, principalmente as empresas que têm um pouco mais de captação, começaram a fazer coisas no sentido ambiental, no sentido, né, juntos, né? Então, assim, acho que isso aqui tem muita coisa para a gente fazer, e resultados disso aqui, a gente sabe, são a longo prazo, né? Mas, enfim, né? Acho que é isso que eu teria a dizer aqui e tentar trazer essa discussão para um pouco mais além, um pouco mais à frente. Bom, quanto à regulamentação de produtos e comercialização, né, de origem animal e com inspeção municipal, e aqui falando também um pouco sobre rotulagem, sobre o uso de nomenclatura, essas coisas, né? Bom, em primeiro lugar, eu já participei de algumas discussões disso aqui, e eu acho bom começar esse tema por uma questão lá ao contrário, assim, olha, antes de mais nada, essa regulamentação, essa questão toda, ela tem que começar lá pelo direito do consumidor. Então, assim, o consumidor tem o direito de receber um produto com garantia de segurança de alimentos. Ele tem lá, a gente, para ir para a gôndola, ele tem lá os deveres, todos os direitos dele, né? E que isso inclui uma série de coisas, né? A rotulagem inclui níveis de garantia, nutricionais, data de validade, uma série de coisas. Então, assim, olhando por esse ângulo, né, e vendo que o governo tem, os governos, né, municipal, estadual, federal, tem o dever de garantir que o que está sendo vendido de produtos de origem animal é seguro e o consumidor pode comprar tranquilamente, baseado só na sua vontade, né? Então, assim, eu gosto de dizer que dentro disso, né, e a gente como setor, né, diz que aqui aquele velho ditado, né, o sol nasceu para todo mundo, o sol brilha para todos, né, e a gente, o nosso setor, óbvio, eu falando por mim, nós não somos contra a inovação, a gente não é contra a criatividade, contra todas essas e todas essas questões que trazem de vegano, tudo que envolve esses nichos e as vontades de cada um dos consumidores, né? Mas, assim, em termos de fiscalização, em primeiro lugar, falando da questão da questão do selo arte, da questão de regulamentação dos pequenos produtores e dos produtores artesanais, né? Eu vejo assim, ó, o que não pode acontecer. Então, assim, acho que tem que começar ainda de um patamar mais abaixo do que está a discussão. O que não pode acontecer de jeito nenhum, e acontece hoje no Brasil, né, uma venda substancial de produtos sem regulamentação nenhuma, sem fiscalização nenhuma. Até não é correto dizer sem regulamentação, ela até existe, mas assim, então esse é um problema. Então, quando a gente fala, bom, a fiscalização municipal, né, a gente sabe que grande parte dos municípios não tem praticamente nenhuma capacidade de fiscalização, e quando tem, não tem vamos dizer assim, a capacitação ou instrumentos ou equipamentos e tudo para fazer essa fiscalização corretamente, né? Bom, mas dentro disso, né, eu acho que tem que ter uma regulamentação e uma fiscalização que olhe também para o outro lado, por menor que seja o produtor de lácteos ou de queijo, ou queijo artesanal, ele faz parte da cadeia, ele tem que ser olhado, ele tem que ter condições de ser viável. Então, existe muito essa reclamação de muitos que, se eles forem cumprir a legislação, eles não conseguem ser viáveis. Mas hoje, como o Cícero disse, né,
Existem alguns, ou uma parte que conseguiu se viabilizar e vende queijos a preço muito maiores que o nosso, né? E existe mercado e existe consumidor a fim de pagar tudo isso que o produtor lá tem que enfrentar, né? Mas, enfim, mesmo que seja uma legislação inicialmente seletiva, evolutiva, de alguma maneira isso vai ter que ser repensado e feito. A gente sabe que existe uma parte desse pessoal hoje fazendo a comercialização direto com o consumidor via né, e-commerce. Então, assim, as barreiras municipais, estaduais perderam um pouco da razão de ser, quer dizer, virou uma mistura total aí. Então, assim, eu acho que o que não pode é ter uma fiscalização grande numa parte da cadeia e outra não. Eu acho que a gente vai ter que continuar olhando isso, né, para isso. E o outro ponto é a questão de rotulagem, de nomenclaturas e tudo, assim, voltando a frisar, não somos contra a criatividade, iguinovação, as nossas próprias empresas fazem muito isso e, inclusive, podemos participar, né, de mercado, de nichos e de produtos não lácteos, mas, enfim, eu acho que aqui nós, como setor, vamos ter que agir junto para exigir rapidez com que o Ministério trate essas coisas, porque não dá, né? Eu vou citar o exemplo de um parmesão que eu vi esses dias, né? Acho que para não dar muito spoiler, um parmesão feito de vegetal, e que estava lá, parmesão, né? Às vezes vem vegano, mas às vezes vem com a outra... Não, mas é parmesão. E assim, né? Para a gente produzir parmesão, tem que cumprir toda a legislação, tudo, falando do parmesão especificamente, né? E por quê, né? Para ser parmesão, precisa de 6 meses de maturação, 6 meses de dentro de câmaras, com temperatura, com umidade, com todo o controle, manipulação e tudo mais, para ser parmesão, e é difícil concorrer com um que faz e já sai vendendo de qualquer jeito, sem nenhum tipo de regulamentação, sem nenhum tipo de controle e tudo mais. Então, assim, acho que aqui nós vamos ter que ter, nesses dois temas, também união do setor. Acho que o Cícero fala muito das lutas, né, que a gente já teve, foram tantas, com tantas vitórias, e eu acho que aqui também nós vamos ter que trabalhar isso, com certeza, como setor, não tem como irmos como empresa separadamente, e eu acho que tem um grande desafio para que isso aqui se estabeleça de uma maneira que seja bom para todo mundo, e principalmente para o consumidor lá no fim. Até porque também ele é que acaba determinando a existência ou não dos produtos, ou que quer, ou que acaba progredindo ou não. A gente tem que sempre respeitar isso. Bom, acho que é isso, e a gente vai ter tempo à frente para discussão. Eu sei que esse tema é bem controverso, difícil de atender todas as partes que são interessadas nesse tema e nessa questão aí, e é um desafio muito grande, para nós, porque acho que nós, como setor, temos muito a perder nessa brincadeira se ela ficar, vamos dizer assim, solta. Então, assim, acho que é isso, e obrigado aí, obrigado, Cícero, obrigado, pessoal aí. Acho que, espero que eu tenha podido contribuir um pouquinho aí com os pontos relevantes aí. Obrigado. Está com você, Cícero, a palavra. Muito obrigado, Marcel, né? Em nome de todo mundo, agradecemos aí a sua fala. Para quem não sabe, Marcel é do Laticínios Scala, uma empresa mineira de mais de 65 anos, né? Grande produtora de parmesão. E eu gostaria de fazer 2 comentários rápidos. Concordo com você no que tange à exportação. Eu acho que é uma decisão estratégica do setor,
E quando eu falo setor, não é só a indústria, é a gente conseguir ter, junto com a liderança da produção de leite do Brasil, né, uma decisão mesmo de nos tornarmos exportadores. E para isso a gente tem que ter competitividade, desde lá da matéria-prima, e aí fica uma observação minha, que eu tenho falado onde eu posso, né, que pouco eu ouço falar no Brasil. Se fala muito em qualidade de leite, mas pouco se fala em sólidos do leite. Então, para vocês terem uma ideia, o leite na Europa tem média de 14,5% de sólidos, pelo menos os países onde eu andei, né? E nós temos em média 12,5%. É uma diferença enorme, não é 2%, né? É praticamente quase 20% de diferença nos sólidos. Isso implica em tudo, né? Hoje, grandes empresas já estão concentrando o leite para transportar, né? Então, o transporte do Brasil é muito caro, né? O Brasil é muito grande. Então, esse é um outro ponto. Então, voltando à questão da exportação, é possível sim, a gente exporta desde 1999, nosso certificado primeiro foi de 93, e a duras penas a gente exporta um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, e isso também traz um benefício para a empresa, né? Dá um upgrade, além do orgulho do fabricante que está lá e saber que o seu produto está indo lá para o outro lado do mundo, né? Então, eu concordo, e os acordos bilaterais do Brasil. E quanto à questão do artesanal, tudo mais, para mim se trata de saúde pública. Eu acho que a gente também, enquanto entidade, tem que se preocupar e estimular o Estado, né, a também fazer a sua parte. Tá bom? Nós vamos chamar agora, na sequência, o Laércio Barbosa, do Laticínios Jussara. Ele vai falar também um pouco nessa questão última que o Marcel abordou, né, da experiência do setor no marketing institucional, no caso, Longa Vida e outras entidades, a BIC também fez propagandas institucionais, as experiências passadas, né, como tratar a mídia negativa, porque a gente só ouve, né, quando sai alguma coisa de lácteos, é sempre, né, chicote no nosso lombo, né, desculpa o termo que eu estou usando, mas a gente virou vilão, né, da história, para um alimento, não precisa nem dizer de que idade, e vai falar um pouco sobre o momento atual nosso também, já para começar um pouquinho a acalorar um pouco os ânimos aqui também. Tá bom? Boa tarde. Por favor, Laércio. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem aí? Eu não sei se... Sim. Bom, primeiro, eu queria agradecer o convite do Sileng, em nome do presidente Guilherme e do Celso, e parabenizar pelo evento, né? Cumprimentar meus amigos aí, debatedores, você, Cícero, César, João Lúcio, Renê, Marcel, né, que a gente só aprende nesses eventos, né? E lamentar não poder estar presente, mas tentar dar uma contribuição para o debate. A gente, né, que foi solicitado a falar um pouco por esses temas do marketing, das mídias negativas. Eu queria começar, até foi abordado, né, e cobrado um pouco pela nossa palestrante aí, a professora Rita, né, na apresentação dela. E a gente vê alguns exemplos no exterior, né, de marketing institucional. Aqui no Brasil, eu acho que assim, apesar de algumas iniciativas que feitas por entidades, eu vou citar algumas, é muito difícil, eu acho, a gente não tem uma experiência, eu posso dizer, vitoriosa de uma campanha que tenha marcado muito. Eu enxergo algumas dificuldades em conduzir isso, né? Principalmente pelo custo, né? Hoje o marketing é uma coisa muito cara e a dificuldade de se alinhar interesses diversos, né? Acho que foi cobrado, até citado pela professora Rita, assim, um alinhamento nacional do setor todo para que se tivesse uma
uma abrangência maior. Mas, apesar disso, nós tivemos várias iniciativas, todas de louváveis, né? Então, assim, eu citando algumas que a gente tem à cabeça, a própria ABIC, que você comentou, Cícero, com várias campanhas e há muitos anos fazendo um trabalho nesse sentido, né? Eu lembro que teve uma campanha que a ABIC investiu quase $1 milhão lá atrás, incentivando o consumo de queijos, né? O próprio Sileng, né, faz algumas campanhas institucionais, o mesmo marketing institucional do leite, usando algumas ações, como concurso, né, de redação, enfim. Eu vejo que vamos dizer, o marketing institucional do nosso setor, o objetivo primeiro, né, o final, seria defender a reputação do nosso produto, né? É um produto que a gente que trabalha sabe das qualidades e sabe que é um dos mais nobres alimentos, né, em suas várias formas, mas a gente precisa reforçar e falar isso a todo momento para que isso se torne, traga algum resultado, e o resultado que nos interessa, que interessa ao setor, é o crescimento constante, né, do consumo, e em alguns casos, né, citando até o exemplo lá dos Estados Unidos, do marketing do Got Milk, que era evitar a queda de consumo, né, que lá o consumo era muito alto, estava caindo, eles fizeram um marketing institucional para estancar a queda, e isso foi atingido. Aqui, no nosso caso, que eu acho que ainda é um país temos muito espaço, acho que o objetivo do marketing seria a gente aumentar o consumo, né, dos vários produtos, do queijo, leite longa-vida, do iogurte, enfim. Na nossa associação, a BLV, que eu tenho uma experiência mais próxima, né, e a gente está fazendo isso há muito tempo, a gente já conduziu várias campanhas. A primeira delas, né, foi uma campanha bastante forte, talvez a campanha com mais investimento feita por um setor lácteo, com mídia nacional, Globo, novelas, um material muito forte, mas foi há muito tempo, né? Logo em 2000, se não me engano, 2008, né? Nós conseguimos, via um rateio entre os fabricantes, que esse acho que é um ponto a ser destacado, da dificuldade, né, de você arrecadar nisso, né, e com patrocínio, né, de um fornecedor grande, na época a Tetra Pak, acho que convém citar, porque esses daí são raros as empresas que se dispõem a investir no setor, né, e conseguimos um resultado muito interessante, né, nós consolidamos o conceito do leite longa-vida na época, o leite vinha crescendo, continuou crescendo o consumo. Na época, nós investimos coisa de $3 milhões na campanha como um todo. Foi um grande sucesso, né? Fizemos várias outras campanhas, né? A última até foi uma campanha idealizada na gestão do César Elu, na BLV, que passou mais de uma gestão, que foi o Movimento Leite Faz Seu Tipo, né? Uma campanha que nós usamos várias mídias, e também com suporte de parceiros, no caso a Tetra Pak. Durou 3 anos essa campanha, e a gente conseguiu aí usar tanto as novas mídias sociais, que na primeira época não tinha, né? Então a gente
usou Facebook, Instagram, teve um site específico da campanha, movimento com influenciadores, né, que é uma coisa que hoje atende bastante, enfim, uma campanha também, eu acho que de repercussão nacional e que sempre elas vão se reforçando, né, uma complementa a outra e tal. A dificuldade que eu vejo, né, isso está cada vez mais difícil, né, como eu disse, unir os esforços e arrecadar dinheiro para fazer movimentos desse tipo, né? Como assim, na BLV, na nossa associação, a gente já tentou posteriormente algumas outras iniciativas nesse sentido e agora vai esbarrando realmente na hora de pôr o dinheiro na mesa, né? Que eu acho que é um limitador. Por outro lado, a gente está vendo a oportunidade, né, falando em oportunidade nesse segmento, de fazer, utilizando com esse crescimento dos impactos da rede social, das redes sociais em geral, de fazer iniciativas com menor investimento e com abrangência. No entanto, eu penso que a gente deveria tentar trazer para a mesa, né, para ter um maior impacto, outras entidades, não fazer só, no caso nosso, como a BLV, mas trazer outras associações e também, eu acho que o mais importante, seria a participação dos produtores. A gente viu também algumas iniciativas isoladas nesse tempo, os produtores fazem, por outro, algum também com apoio, algumas campanhas incentivando o consumo de leite, mas eu acho que são várias campanhas isoladas que, se a gente conseguisse unir os esforços e fazer uma campanha nacional, teríamos aí uma possibilidade de ter um impacto maior, né? Foi também comentado na palestra, para ser anunciado a semana que vem, parece que foi cancelado o evento, eu não sei se está mantido ainda esse evento anunciado pelo governo, que ia instituir pelo Ministério da Agricultura, junto, né, uma ideia que surgiu na Câmara Setorial do Leite, a semana nacional dos lácteos, também com o apoio até do comércio varejista, da Associação Brasileira de Supermercados. Isso, eu acho que aliás, queria também ressaltar que esse trabalho está pronto, né? Parece que foi adiado o lançamento por uma questão de agenda da ministra Tereza Cristina, mas queria ressaltar e parabenizar o César Elu, que essa campanha que vai sair só foi possível pela sessão o apoio da Piracanjuba, que cedeu aí a sua agência de propaganda gratuitamente para preparar os filmes que vão ser o trabalho da mídia que vai ser feita nessa campanha. E as entidades como a BIC, a BLV, GESEM, Viva Lácteos também estão participando, todas como sindicatos também, né? Dando um suporte para a viabilização dessa campanha. Então, assim, resumindo, em termos de marketing institucional, a gente tem iniciativas no país, mas eu acho que elas poderiam ser melhor coordenadas, talvez sugerir aí, talvez para uma entidade nacional, talvez a Viva Lácteos, junto com uma associação de produtores, né? E que a gente unisse os esforços e tentar fazer disso um movimento constante. Dentro de outro tema, né, que eu acho que eu queria comentar a respeito
vamos dizer, da mídia negativa, né, que foi colocado, você comentou bem, né, Cícero, a gente é muito atacado. Eu acho que, assim, eu vejo que é um reflexo justamente desse aumento, né, voltando aí, falando mais uma vez, do alcance das mídias sociais, e hoje todo mundo é especialista em tudo, né? Então, você entra no Facebook, no Twitter, no Instagram e tal, todo mundo emite opinião. É muito difícil você divulgar hoje uma notícia boa, uma qualidade de um produto, ao mesmo tempo isso tem um alcance limitado, né? Só queria comentar rapidamente um exemplo. No começo da pandemia, a gente teve algumas notícias, começaram a sair algumas notícias interessantes, né, de algumas pesquisas que davam que o leite era um alimento importante para o combate, para o aumento da imunidade e tal. A gente, na associação, rapidamente viu isso, né, como oportunidade e ajudou na divulgação disso, na multiplicação. Investimos com algumas agências digitais para divulgar isso. No entanto, se divulgar uma notícia boa, é muito difícil e o alcance sempre é limitado, né? Então, as pessoas rapidamente se esquecem, né? Ao mesmo tempo, a mídia negativa tem um alcance né, terrível, né? Se propaga com uma velocidade muito grande. Então, basta qualquer pessoa que se diga especialista em nutrição ou um médico que você nem sabe se é médico ou de alguma especialidade que não tem nada a ver, de repente um médico ortopedista dá uma declaração que o leite faz mal a alguma coisa, e isso se multiplica com uma tal velocidade que a gente tem uma dificuldade muito grande em combater. Felizmente, né, assim, acho que todas as empresas nossas já tiveram algum problema, alguma dificuldade em tratar com mídia negativa de seus produtos, algum problema de qualidade ou alguma denúncia, né? Hoje, qualquer problema, a pessoa faz um filme, põe na internet. Felizmente, o que eu queria dizer é que, assim, essa onda de escândalo, eu acho que diminuiu bastante. Antigamente, eu digo poucos anos atrás, 3, 4 anos atrás, um filme, né, por exemplo, um leite longa-vida com problema de coagulação, problema qualquer de produção, uma falha qualquer, que é uma coisa normal dentro da produção de qualquer empresa, causava um impacto de milhões de visualizações em pouco tempo e um drama danado com os consumidores, né? E isso foi diminuindo, porque acho que os próprios consumidores começaram a entender que tem muita gente tirando proveito disso, né? Então, eu acho que assim, a lição que a gente aprendeu como entidade e até como empresa, com relação à mídia negativa, primeiro, identificar, né, a quem que está fazendo a mídia negativa, né? Essa pessoa é relevante, ela é realmente do ramo, ou é um franco atirador, né? Então, assim, eu acho que esse é o ponto inicial que a gente deve pensar com relação a quando aparece uma notícia ruim ou atacando o setor, ou o produto, ou a empresa, né? Uma vez identificado isso, vamos dizer, se a pessoa tem credibilidade, se ela tem um background, se ela é um especialista, aí a gente deve, aí como entidade e como empresa, entrar em contato e explicar, né? E dar a nossa versão e explicar as qualidades do produto. Um exemplo que eu posso citar muito claro disso, né?
está lá atrás, mas eu acho que é bem interessante. Por exemplo, quando teve aquela fatídica, em 2007, a Operação Ouro Branco, que causou um drama enorme no mercado, especialmente para o mercado de leite longa-vida. Nós, como associação, né, era uma situação nacional, com mídia, né, de televisão o tempo todo. Na época, por exemplo, o consumo de leite longa-vida caiu 90% na semana seguinte das denúncias, né, de fraudes ou problemas no corpo. A gente fez pela associação, então, assim, os denunciantes, as pessoas que estavam levantando o problema, era a própria imprensa e era jornalistas conceituados. Então, citando o exemplo, a gente foi atrás como entidade e explicou, colocou a cara, levamos especialistas da academia, da universidade, para explicar o processo, e fizemos um trabalho longo de relações públicas com a imprensa, para trazer os jornalistas, os teoricamente denunciantes, para visitar as empresas, conhecer os processos, conhecer os produtos, o controle de qualidade, como é feito e tal, e isso conseguiu reverter a crise, né, e colocar um fim, né? Então, isso é um exemplo da crise de como uma pessoa que tem respaldo para falar. Oi, Cícero. É só uma questão, Laércio, desculpa interromper você, é uma questão do tempo nosso aqui. O que você está falando, relatando, é super importante, né? Como a gente está aqui com o horário mais ou menos delimitado, né? Se você pudesse Estou terminando. É o finalzinho. Passar agora um momento atual, né? Para você finalizar. Ok. Eu estava realmente finalizar. Então, é o seguinte, voltando, só eu queria fazer uma reflexãozinha final, falando do momento atual, que você me perguntou, é o seguinte, o que a gente, como indústria, quando a gente pensa em marketing, a gente pensa em aumento de consumo. E eu queria fazer só uma reflexão, que a indústria, esse ano, né, a gente, como indústria, em marketing, a gente está cometendo um grande erro, né, porque nós fizemos, o setor todo, um aumento de preços muito grande, e muitas vezes a gente tem aumento de custos, que impactaram toda a cadeia, mas grande parte, a maior parte do aumento de preço que nós fizemos foi a própria indústria pagando um preço irreal pela nossa matéria-prima. E não há, no marketing, uma das regras básicas é a capacidade, que você tem que ter um preço compatível com o produto que você está vendendo. E todo o esforço de marketing institucional feito por anos e anos, a gente está jogando esse ano e está vendo uma queda de consumo, né? E essa queda de consumo está gerando por problema de falta de renda no setor, né, do consumidor, né? Dificuldade para comprar os produtos nossos que ficaram caros demais. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar como setor, eu queria deixar essa reflexão, se a indústria fez o correto e se não passou da hora de fazer essa correção, né? Se nós estamos hoje com um custo levando para o dia a dia, né? Um custo de matéria-prima hoje no Brasil completamente fora, que inviabiliza até outros comentários, exportação ou produção e tal, fora da nossa realidade. Então, não há marketing institucional que resolva isso. Então, é essa reflexão que eu queria deixar para que a indústria, o nosso setor, aproveite o momento e corrija, faça a correção, né, de custos, né, principalmente da indústria para trás, para que a gente consiga recuperar e voltar aos níveis de consumo que era no Brasil, que caíram em todos os setores lá. Só isso, Cícero. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Laércio. Eu acho que esse último recado, né, todo mundo está enxergando, né, essa necessidade de uma readequação, né, uma
de uma adequação, né? E cada um, com certeza, vai conseguir fazer o necessário. Nós vamos passar agora para o quarto debatedor, César Ilu, né, diretor-presidente do Laticínios Bela Vista, com a marca Piracanjuba e outras tantas marcas, né? Hoje já nem sei quantas marcas você... Leite Bom, Piraquides, Imunodei, Nestlé, Molico, tudo mais, né? Vai falar sobre uma coisa simples, né? Que é a reforma tributária. Nosso posicionamento diante dela, né? Que a gente quer que demore, nós não somos contra, mas que ela fique esquecida, né? E todos os... Enfim, a situação, o status quo, que eu acho que junto com outros laticinistas, né? O João está aqui, Luiz Fernando, todos mais, iniciamos essa luta no início do século, né? Nos anos 2003, praticamente, foi a primeira luta do leite fluido, né? Então, o status quo, César, eu acho que é o grande cavaleiro aí dessa questão. Por favor, César. Bom, muito obrigado, Cícero. Boa tarde a todos, para quem não cumprimentei. Também quero agradecer aqui o Sileng, em nome do presidente Guilherme, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Quero cumprimentar meus amigos de mesa e também agradecer a menção que o Laércio fez sobre nossa ajuda para a Semana do Leite. Eu acho que isso foi bom para o setor ganhou um ponto junto no Ministério da Agricultura, porque os demais, como diz, os mais parceiros do setor, que é a produção primária e os mercados, praticamente não contribuíram, né, com nenhuma ajuda, não digo financeira ficou muito pouco para cada um, mas com uma ajuda de trabalho, né? Então, a Viva Lácteos e as outras entidades do setor lácteo, da indústria, que estão de parabéns. Bom, o meu tema é simples, é reforma tributária. Eu acho que até segunda-feira eu consigo terminar a minha palestra, tá? Então, só que pode ser que estenda, porque daqui até segunda muda alguma coisa, né? Mas, para não ficar muito demorado, e tudo que a gente vai falar agora, com certeza vai alterar, eu vou tentar fazer resumos, né? Hoje nós temos 3 projetos de lei em andamento. O PL 2337, que foi aprovado na Câmara, que é a reforma do imposto de renda, que o governo vende ela como sendo uma reforma que vai melhorar para o funcionário, que ele vai pagar menos imposto, né? Mas que, por outro lado, ele taxa um monte de outras coisas, né? Como dividendos, por exemplo. Mas tem outras armadilhas. Eu não vou entrar no mérito, porque o nosso principal problema é PIS/COFINS. Mas realmente é um monte de armadilha. Como que está essa reforma, esse projeto de lei 2337, que foi aprovado na Câmara, está no Senado, com o relator, agora me falha a memória, o Roberto Rocha, do Maranhão, né? Ele deixou bem claro que precisa fazer a reforma, que pode ser que ele aproveite desse projeto de lei a mudança das faixas de desconto de imposto de renda. O resto, ele não vai aproveitar nada. Então, ou seja, não é ruim, no geral, porque é uma reforma para aumentar imposto, como diz, uma pecha que vai melhorar para o assalariado, mas a melhora é muito pequena perto do aumento de arrecadação. Isso vai ser transformado em preço assim que as empresas conseguirem passar esses aumentos de imposto para o custo. Então, não ajuda. Então, assim, só que é claro que o senador Roberto Rocha está fazendo isso por causa da briga do Senado com a Câmara. Está fazendo isso porque ele acredita que pode fazer coisas melhores. Não tenha dúvida, todos, sem exceção, querem aumentar imposto. Tá? Porque estão preocupados, porque são candidatos. O ano que vem, esperam estar lá em 2023 e precisa de mais dinheiro para fazer política. Então, o PL 2337, eu acho que não vinga esse ano. A chance de vingar é muito pequena. Que essas mudanças, ele está tentando fazer alguma mudança que não volte para a Câmara, mas é muito difícil fazer uma mudança que não volte para a Câmara.
O outro projeto que nós temos é o projeto de lei 3887, que é do governo, do PL, né, do CBS, que é onde pega de cheio a gente, que é o PIS e COFINS, que vai virar CBS. É um monte de armadilha, mas onde estão as armadilhas que parece que a gente tem contornado, mas que não, na prática não tem contornado? Onde estão os problemas maiores? Primeiro, sai de 9,25 para 12. O nosso crédito presumido cai de 50% para 15%. Terceiro, nossos produtos que têm alíquota zero passam a ser isentos. O que é essa mudança de alíquota zero para isento? Acho que todo mundo sabe, mas não custa repetir. Quando você tem alíquota zero, igual nós temos hoje, da mussarela, do leite longa-vida, do leite em pó, todo o PIS/COFINS que vem nos insumos desses produtos, você acredita. E usa esse PIS/COFINS para pagar PIS/COFINS do leite condensado, creme de leite, de gorgonzola, paga imposto de renda, contribuição social, paga INSS, paga um monte de coisa com esses créditos. A partir da hora que é isento, você não tem direito a esse crédito. Ou seja, o PIS/COFINS da energia, o PIS/COFINS do combustível, o PIS/COFINS da embalagem, você vai jogar no lixo. E eles falam que não é cumulatividade isso. Isso é cumulatividade. Alguém pagou e eu não estou podendo aproveitar. Isso, eu não conheço uma cumulatividade tão óbvia quanto essa. Então, esse é um grande problema. E aí, o que vamos dizer nas conversas? Não, mas isso vai ser regulamentado em lei complementar, porque é assim, não, vai ter a alíquota diferenciada para cesta básica, vai ter a alíquota diferenciada para outros lácteos, mas assim, não tem nada palpável. A verdade é essa, não tem nada palpável. Qual que é a chance desse projeto vingar? Hoje, com a briga de Câmara e Senado por interesses políticos eleitorais, pode não ir para frente. Mas a hora que eles enxergarem que isso vai aumentar a arrecadação extraordinariamente, não custa nada eles fazerem um acordo e aprovar isso, como aprovou na Câmara dos Deputados, o 2337 de imposto de renda. Não aprovava. Teve uma noite de reuniões, no outro dia aprovou. Quer dizer, então, o 3887 pode acontecer isso. Tá? Não é bom para nós de jeito nenhum. Porque a grande parte dele vai ser depois regulamentada em lei complementar. E aí, meu filho, só Deus sabe. Que aí entra a Receita Federal para regulamentar, para fazer isso. É muito ruim para nós. Qual que é? O que a gente pode fazer? Eu acho que a gente tem feito um trabalho, eu pessoalmente, mas alguns colegas aqui também têm feito. O João Marcos esteve em Brasília, o Cícero esteve em Brasília, o Claudinho da Italac. Eu tive nos últimos 4 meses, no mínimo umas 8 vezes em Brasília, eu conversei com o ministro, com senadores, com deputado, com muita gente, né? Que você vai perguntando, vai atrás, político atende, né? E assim, a gente tem colocado as nossas dores, então eles sabem. Por exemplo, o relator da 3887, que é aqui de São Paulo, Luiz Carlos Mota, nós já estivemos com ele 2 vezes. Ele conhece as nossas dores. Inclusive, se prontificou a levar a gente na Receita Federal para conversar com eles. Mas é promessa de político, até hoje não saiu. Tá? Então, é um problema. Nós temos que ficar vigilante. Eu acho que vocês todos que conheçam o deputado, está aqui o deputado, né, Antônio Carlos aqui, estadual, mas ele conhece, ele está no meio político, então tem que forçar, tem que pedir ajuda. E, por fim, nós temos a PEC 110, que estava morta, a PEC 110 e a PEC 45, a PEC 45 da Câmara dos Deputados, a PEC 110 do Senado, e agora, por causa exatamente da mesma briga de Câmara e Senado, a Câmara deu início no PL 3887, o Senado falou, não, eu não posso ficar para trás. Vou ressuscitar a PEC 110. E ressuscitou e está andando. Né? Está andando. Ela é o IVA dual, né? Que é aquele que... a parte federal, ele é praticamente o CBS, que eles vão assumir, colocar para dentro. Então, não precisamos discutir aqui
Na PEC 110, o que está na PEC 110, vamos falar assim, basta a gente discutir o 3887, que vai ser incorporado. Agora, tem a parte estadual. Se você tem a federal com 12, a estadual, nós temos estados que o ICM varia de 17 a 20. Vamos falar que vai ficar com 18. Você já tem 12 mais 18. Aí você tem o ISS. Varia conforme o município, de 1 a 5, vamos colocar 3. Então você já vai para o imposto de 33%. E é isso que eles querem, que aí dá um aumento de arrecadação. Mas aí, outra coisa, eles falam, não, agora não é por dentro, é por fora. Tá bom, uma nota de R$100, você não vai pagar R$33 de imposto. Você vai pagar 33 em cima de um produto de R$100. Dá uma diferença? Dá, mas não é isso que vai mudar muita coisa, não. É importante para nós que esse imposto seja por fora? Porque acabam as brigas judiciais, né? Do que você tem que pagar e o que você não tem. Mas ela é a pior de todos, na minha opinião, a PEC 110, porque ela coloca os estados juntos, vai ser criado um fundo de compensação, porque tem estado que perde, estado que não perde, 5 anos de transição, né, de CM para IBS, e 20 anos de transição do pagamento ser no estado de origem para o estado de destino. Imagina, você fazer uma reforma tributária que vai durar 20 anos. 20 anos é praticamente uma geração. Não tem sentido isso, né? Então, essa também nós temos que trabalhar para não vingar. A sorte nossa é que falta 1 mês e pouco de Congresso. Nós temos 2 feriados importantes agora no mês de novembro, então é um mês curto. Dezembro, eles correm para aprovar algumas coisas, mas não vai ser fácil aprovar, por exemplo, a PEC 110 no Senado e vai ter que ir para a Câmara. E o ano que vem não vai votar a reforma tributária, eu acho muito difícil. Então, nós temos que tentar empurrar isso para frente. Agora, como é que você empurra isso para frente? Pedindo para o seu parlamentar empurrar para frente. Você marcando reunião, não deixa eu votar, eu preciso falar com você. E vai para Brasília. Vai para Brasília, quando ele estiver aqui no seu reduto eleitoral, pede uma audiência, conversa com ele, fala que você vai fechar a sua empresa, vai demitir 1.000 funcionários se você passar essa... Que eles têm medo de perder voto, o político só tem medo de perder voto. Tá? A única notícia boa que eu tenho sobre essa questão que me pediram para falar é sobre o programa Mais Leite Saudável, né, que está inserido hoje no projeto de PIS/COFINS. Segunda-feira, eu estive pessoalmente com a ministra da Agricultura e ela também questionou, antes de ela falar a opinião dela, me questionou sobre o programa. É claro, falei que é maravilhoso, né? E é bom mesmo, né? Não tenha dúvida, é bom, né? A gente preferia, claro, ter 60% de crédito e não precisar gastar dinheiro. Mas 50% e a gente ter que aplicar uma parte também não é ruim, não, porque esse dinheiro está sendo bem aplicado. E ela me falou uma coisa, que não está fácil, não é que não está, não foi fácil convencer os colegas dela de governo que é um projeto exitoso, mas a Receita Federal ajudou muito. A Receita Federal fala que é um dos melhores projetos que existe é o Mais Leite Saudável, porque é bem feito, fácil de controlar, fácil de auditar e dá certo. Olha que bacana, a Receita Federal. Claro, a gente tem que tomar cuidado com a Receita Federal, né? Mas, pelo menos, é exatamente iniciativa privada que executa. Então, é um alento, quer dizer, a gente tem, é mais um trunfo que a gente tem quando a gente discute, que não pode aprovar do jeito que está, porque acaba o programa Mais Leite Saudável. O programa Mais Leite Saudável já atendeu, agora não sei de cabeça quantos produtores, de quase 80 mil produtores, e em mais de 2.000 quase metade dos municípios do Brasil, 2.500 municípios mais ou menos, foi nos muitos milhões de reais investido, e é realmente exitoso. Então, isso é um trunfo que a gente tem na mão para falar com o parlamentar. Tá? Então, pessoal, eu peço assim, encarecidamente, pelo amor de Deus, todo mundo lute por isso. Que não adianta, vamos dizer, João Marques lá em Brasília sozinho. Tem que levar 20 produtores com ele, 50 produtores, a gente tem que ir em caravana. E agora vai abrir o Congresso para receber, porque está dificuldade, mas agora eles vão abrir para receber mais gente. Então, podemos atuar com força, tá?
Somente agora no mês de novembro e início de dezembro. Obrigado, Cícero. Fico à disposição caso tenha alguma dúvida. Obrigado, César. Eu acho que assim. Não tem microfone? Boa tarde, gente. Quando a gente fala da reforma, tem uma coisa que a gente pode trabalhar dentro de casa. Todas as federações são a favor. A única que é contra é a de Minas. Não, não é a única, não. Tem mais. Tem mais? Tem mais. Mas são poucas, né, César? São poucas. Muito poucas, né? Mas a de São Paulo é contra. A de Goiás é contra. Três. Até de São Paulo é contra. Então, quer? Minas não está a favor. Da reforma tributária como está proposta, não. Não, é porque foi feito um documento da CNI Que saiu semana passada. Saiu semana passada, apoiando a PEC 110. Então, assim, e a FIENG não assinou. A FIENG não. Então, assim, eu acho que nós precisamos de realmente, além do que você falou, rediscutir com as federações, né, que é onde a gente está muito mais próximo. O meu próprio estado, o Espírito Santo, é a favor. Né? Então, assim, a reforma tributária, eu acho que ela tem um caminho onde ela realmente quer aumentar os impostos sobre o agronegócio, né, e aliviar alguns setores que estão com isso muito alto. Então, assim, o agronegócio vai pagar boa parte dessa conta da reforma tributária. E a gente precisa discutir isso dentro das federações, não só no setor lácteo, mas eu acho que tem muitos outros setores do agronegócio que também estão pagando essa conta. Né? Então, com certeza. Eu só queria ampliar um pouquinho esse leque que você colocou aí, porque não somos só nós. Né? Nós, como temos, acho que uma situação tributária muito confortável, a gente talvez sofra mais um pouquinho do que os demais, mas todos vão sofrer porque eles estão querendo colocar essa conta em cima do agro. Tá? É só essa colocação que eu queria fazer. Importante, Cláudio, acho que todo mundo que está online escutou, Cláudio da Damari, do Espírito Santo, sugerindo também que a gente converse com as federações. Sim, é importante conversar com as federações, mas a gente tem que saber que a grande maioria das federações e a CNI é a favor da reforma tributária, porque é dominada pela indústria metalmecânica, indústria que paga 40%, 45% de imposto, que é um exagero, mas não pode cobrar isso do setor do agronegócio e do setor de serviços. O setor de serviços paga 3,65%, vai pagar 12%. Não tem sentido isso, né? Então, acho que tem mesmo, para tentar... Nós não vamos conseguir tirar da ideia dessas federações, mas a gente vai colocar, como diz, o gato no telhado. Eu acho que é importante, né? Em relação a outras entidades do agronegócio, elas estão muito envolvidas com essa discussão no IPA, né? Lá da Frente Parlamentar, né? do Congresso, e lá são umas 40 entidades, mais ou menos, de soja, de carne, de frango, de milho, um monte de gente grande, que está trabalhando unida nisso, né? E monitora a frente parlamentar. Então, isso está sendo feito. Né? Mas eu acho que é importante a gente realmente, o nosso setor, dar as caras para o governo e para as entidades também, importante. Com certeza, somente junto às federações. E apoiar as federações, igual de São Paulo, de Minas, de Goiás, que não assinaram, a do Rio de Janeiro, acho que também não assinou. Tá? Eu vou só solicitar para a gente, então, esse tema, eu sei que com certeza tem mais coisa para a gente falar, só para a gente encerrar o próximo palestrante, né, debatedor, por conta de tempo, para depois, então, a gente abrir a discussão, principalmente esse tema, que eu acho que, de tudo que a gente falou, talvez seja o mais, né, relevante, né, no momento, porque isso aí faz uma diferença brutal para nós, né? Eu acho que ninguém tem dúvida disso, né? Tudo bem? Posso, né? Mas vamos voltar, eu acho que isso aí não tem nem o que pensar. Então, eu vou chamar agora o René Machado, né, ícone do setor, né, muito amigo de todos aqui, pouco guru, deixei ele para o final, até porque
eu sei que todo mundo vai querer ouvi-lo. E então o Renê vai falar um pouco das relações, né, entre a indústria e o produtor de leite, para onde caminha essa relação, modelos de produção, regiões e contratos, né? E rapidamente, Renê, se puder falar também a sua visão, né, a visão de uma grande empresa, ou a sua, praticamente, sobre o leite hoje produzido em laboratório, né, que já está acontecendo isso, e o Planted Basic, né? Mas basicamente as relações entre a indústria e o produtor de leite e os modelos de produção de leite. Visto vocês ser um dos grandes especialistas do Brasil, né? Não quis nos dar a honra da sua presença, mas você é muito importante. Então, seja bem-vindo, Renê. Muito obrigado pelas palavras, Cícero. E, bom, agradeço ao Sileng, na pessoa do presidente Guilherme, extensivo a todos os colegas do Sileng, né, e aos colegas da mesa, aí na pessoa do Cícero, e peço desculpas aí por não estar aí com vocês. Queria muito estar aí com todos vocês. Eu posso apresentar, acho que são talvez 6 ou 8 slides, Cícero, que ilustram. Não sei se fica ruim ou se preferirem eu posso só falar, como quiserem. Não, da minha parte, todo mundo concorda? Pronto. Porque eu acho que ilustra, então deixa eu só... se eu aprendo aqui. Não sei se eu vou conseguir, mas senão eu falo. Bom, estou sofrendo aqui, enquanto isso eu falo e sem problemas. Bom, primeiro o Cícero me falou que deixou por último, mas me deixa numa enrascada, né, que eu sei que agora fica todo mundo pensando aí no jantar, na cerveja toda, então acho que eu sou o último elo aí entre essa turma, mas vou procurar ser breve e depois fico disponível se existirem perguntas. Vocês pediram para a gente falar, para que eu pudesse falar minha opinião um pouco assim, sobre onde está o leite, o que é feito, por isso que eu tinha até colocado alguns slides, mas depois eu posso até compartilhar com os colegas do Sileng, e se eles acharem que vale a pena, podemos compartilhar com todos. Mas eu vou chamar a atenção para um outro ponto, até um gráfico do Milk Point, porque eu acho que ele expressa muito do momento que a gente vive, e a gente pensa que é muito o momento, e de verdade, quando eu comecei a olhar, assim, a avaliar com mais cuidado para essa discussão com vocês, até porque o Cícero falou muita coisa, mas nessa mesa e nessa sala aí tem gente que conhece muito mais do que eu do setor, mas me chamou a atenção um ponto, é que no Brasil nós estamos meio que num jogo de rouba-monte, né, no que diz respeito ao setor leiteiro. E o jogo de rouba-monte por quê? Porque nós temos, desde 2012, praticamente, que a produção de leite no Brasil, ela fica entre 33 e 35 bilhões de litros de leite ano. Pensando no leite total, porque aí tem o CIF, vai para lá, vem para cá, mas essa característica muda muito se a gente analisa os últimos 10 anos, e se a gente faz um filme, como recentemente eu tive numa apresentação de um colega e tal, falando que a produção de leite no Brasil cresce desde 1990, a verdade é que de 90, 95 até 2010, por aí nós tivemos um mundo no setor lácteo, e de 2012 para cá nós vivemos um outro mundo, né? Que é esse jogo de rouba-monte, porque se a produção não cresce, o produtor de leite, para ele crescer a produção dele, outro tem que sair da atividade ou reduzir, né? Se a indústria também não cresceu, porque o volume de leite é o mesmo, para que alguém, né, e eu considero que todos que estão nessa sala são vitoriosos, porque se estão aí é porque ficaram, mas muitos não chegaram, porque alguém precisou ficar dentro desse jogo de rouba-monte e pegar alguma coisa. E o consumidor também não bebeu um copo de leite a mais, né, porque... e eu falando no jogo de rouba-monte, às vezes é importação, é exportação, mas eu acho que essa é uma característica bem relevante do setor para a gente entender muito o cenário que estamos, né? E é um cenário que a gente pode olhar para a Argentina, que a Argentina vive isso há 20 anos, e nós brasileiros acostumamos muito a falar que na Argentina a produção de leite patina e tal,
mas nunca olhamos muito para o nosso, vamos falar para o nosso umbigo, mas os últimos 10 anos isso tem caracterizado bastante. O que quer dizer que aqueles empresários, eu estou olhando aqui na tela e eu vejo muito da mesa, né, aqueles que cresceram muito, mas acabei de ver quando o Cláudio perguntou também, outros colegas sentados, que cresceram, quer dizer, vocês foram muito eficientes. Eu estou falando vocês porque eu não sou, vocês são donos de empresa, muitos que estão aí, né, o que não é o meu caso, apesar de você ter falado da minha empresa, mas eu sou aqui digamos, um empregado da empresa. Então, assim, tem esse lado que é difícil, mas tem um lado que quem chegou bem. E aí, nesse jogo que eu vou repetir algumas vezes, o jogo Rouba-Monte, mas isso ficou muito na minha cabeça, né? Porque junto com isso que o Cícero estava me perguntando, bom, como é que estamos, a produção geográfica, tudo no Brasil? E é verdade que agora, recentemente, a produção está estabilizada, né? O Sul não cresce mais do que cresce os 3 estados do Sul, é onde tem a produção na região Sul, e os 2 estados principais, Minas e Goiás, e assim está a nossa produção. O que vem mudando numa relação que eu acho produtor e indústria, fazendo parte do aspecto também que tinha pedido para comentar, é que assim, então a indústria nós estamos nesse efeito sanduíche, talvez não estamos apercebendo, mas nós somos talvez o setor mais competitivo, porque nós competimos entre nós, né? Então, se tem o mesmo mercado para nós mesmos, a competição entre nós, ela é voraz, né? E aí a gente fala que o preço de venda está difícil, o preço de compra não está fácil, está tudo muito complicado, mas é que a competição está entre nós, e muito voraz. O produtor, por outro lado, muitos saíram da atividade, a produção está estável, né? E vem todo aquele efeito que o Marcel até comentou, né, que compost cresce, né, os produtores confinados, tudo, né, que já representam 35% da produção de leite no Brasil, segundo o levantamento do Milk Point. Então, nós já estamos tratando com um produtor que tem já um poder de barganha muito maior, né? Não é mais aquele produtor, né? A gente tem, o setor leiteiro é caracterizado por ter gente de um pouco mais experiência, para não dizer de mais idade, mas aquele produtor que nós nos conhecemos há muito tempo atrás, esse produtor, ele existe, mas ele representa pouco em termos de produção, né? Então, coloca ainda mais pressão na indústria. E aí vem toda outra mudança, que eu vou caracterizar aqui, que o Cícero me falou do plant-based, ou leite de laboratório, né? Da experiência, a Nestlé tem alguma experiência disso em outras partes do mundo e todo, e aqui no Brasil nós tivemos também uma experiência até com leite orgânico, mas que eu chamo isso muito de produtos de nicho, sabe? Eu acho que vai continuar tendo, o consumidor sempre vai querer ter as escolhas dele, fazer alguma coisa, mas tem um aspecto que os colegas falaram anteriormente, né? Como diz o João Lúcio falou de fusão e aquisição, né? Isso mostra a evolução do nosso setor, o Marcel falando, e ele falou um termo muito do meio ambiente, fora outros pontos, né? O Laércio falando de propagandas institucionais, né, onde que a gente fez nas mídias televisivas, o Cícero fala até lá de TV, mas assim, mudou totalmente a propaganda, o César comentando a questão dos impostos, mas a verdade é que a sociedade está numa profunda transformação, né, onde a gente cada vez mais uma corrida para reconhecer o consumidor, qual que é a expectativa do consumidor, né? E dentro da Nestlé, né, falando da experiência aqui, a gente está vendo, e o nosso presidente mundial assumiu um compromisso mundial, porque muito da pressão de plant-based e leite de laboratório, outros, ela surge, né, digamos, por uma outra demanda da sociedade, que é a questão, aliás, que são duas questões, né, muito importantes. Uma questão ambiental e a outra questão do bem-estar animal. Então, muitos dos consumidores questionam muito a pecuária, não é o leite em si, né? Então, por efeito ambiental, queiramos nós, ou gostemos ou não, então, existe essa demanda, né? E existe a questão do bem-estar animal. Então, se nós, como setor, se a gente não começar a encarar esse problema, né? E certamente é um passo de cada vez, né? A tendência é que a gente vai perdendo muito do consumo do jovem, né? Aquele que já está habituado a tomar o leite não vai ser problema, mas acho que um ponto que a gente precisa ter muita atenção
é aonde vai o consumo do jovem, né? Então, esse eu acho que é um aspecto bem relevante, que vale muito trabalhar. E, por último, como última palavra, assim, já para a gente ir ganhando tempo, e quem sabe ter um tempo para alguma discussão, vou aproveitar da palavra que o Marcel falou, mas, assim, a Nestlé, nós estamos entrando agora, que eu chamo de uma jornada na questão ambiental. A gente já tem a questão, e eu sei que várias empresas têm muita relação já com relação a boas práticas, que atende muita coisa do bem-estar animal, a gente também tem os nossos planos, e nós vamos estar entrando agora com um plano muito forte ambiental. Saiu alguma coisa já na imprensa, vai sair mais nos próximos dias, mas eu estou dividindo assim com vocês, né, que assim, nós fizemos uma parceria com a Embrapa, mas assim, toda essa questão ambiental, vou usar das palavras do Marcel, que ele falou, não, que é do setor, que a gente também pensa que é do setor, convidamos todos se a gente puder ajudar, dividir conhecimento, participar junto, fizemos um convênio com as Embrapas, estamos trazendo o que está sendo discutido com relação à COP26, várias questões, porque de verdade eu acho que, tirando a questão de plant-based e o leite, digamos, de laboratório, isso que eu acho que vai continuar existindo por uma questão de nicho, só que a oportunidade que talvez tenhamos, com de respeito a essa questão ambiental e de bem-estar animal, é de poder atender a uma grande demanda, né, que os consumidores, a gente sente que cada vez mais estão pressionando, e a gente pensa muito na exportação, mas isso é uma realidade também já para o mercado local, já visto que, digamos, o Ministério da Agricultura está lançando programas, né, a indústria de carne está lançando muitos programas, e, apesar de várias discussões, a verdade é que os ruminantes têm uma parcela, como diz, importante, não vou falar se é a maior ou não. Então, assim, no Brasil nós temos, a questão ambiental no Brasil é muito sensível, porque nós temos muito gado, ruminantes são um problema, e nós temos a floresta amazônia, né? Então, mas, por outro lado, que era o mapa que eu queria dividir com vocês, eu vou compartilhar essa apresentação com o Sileng, para que possa chegar a vocês, né? A gente tem no Brasil muito das soluções muito prontas, é questão da gente organizar e com pouca coisa, não estamos falando de grandes investimentos, mas a solução também está aqui, sabe? E então, eu acho que assim, temos problemas, temos oportunidades, temos soluções, e meio que talvez marcar assim, né? O que é problema, que eu acho que é um problema muito importante para o setor, é a questão do rouba-monte, né, que é um setor estagnado há 10 anos, né? Então, o fato de um crescer não quer dizer que o setor está crescendo, né? A questão de oportunidade, eu vejo muito uma questão ambiental, e a questão de solução, eu acho que ela já está, assim, no Brasil, que a gente pode andar por aí, e falei pouco sobre a questão do nicho, vou só, acho que talvez com essa eu finalizo, pela nossa experiência com leite orgânico, eu diria assim, produtos de nicho também são um pouco para empresas de nicho, né? Então, assim, é possível ser explorado, mas em empresas grandes a gente tem, assim, é muito mais difícil, e eu vejo, assim, pelo tamanho dos que estão aí, né, praticamente são todas empresas muito grandes, mas aquele que souber explorar vai ser uma oportunidade interessante, e tem consumidores dispostos a pagar por isso, né, para esse tipo de produto. E eu encerro por aqui, para que não fique com muitas delongas, e eu possa também participar de um debate, alguma coisa que a gente tenha algumas perguntas, tá? E muito obrigado pela atenção de todos. Acho que é por isso, se te devolvo a palavra. Muito obrigado, viu, Renê? Você usou o tempo com bastante conteúdo, né? E eu já deixo aqui uma primeira pergunta, né? Você falou do rouba-monte. Como é que eu vou parar com esse rouba-monte, né? Sendo que... Peraí, não terminei a pergunta, né? Calma aí. Sendo que, assim, a gente tem um preço hoje pago ao produtor bem acima dos preços internacionais, né? Eu estou, como eu falei há pouco, há 41 anos, em 41 anos só tive um produtor que saiu da fazenda dele e veio dizer que estava satisfeito, um só, né? Em 41 anos, né? Nenhum outro. Como é que a gente vai fazer isso, né? A gente gosta de produzir,
as indústrias estão com capacidade de produzir. Claro, nós temos a questão na ponta do consumo e da adequação de preço. Mas na sua visão, né? Concordo, temos oportunidades. Hoje mesmo no almoço com o presidente aqui da FIENG, ele mostrando assim, o quanto que a gente já tem de reflorestamento. O próprio João mostrou, ele anda agora de helicóptero para baixo para cima, então conhece tudo quanto é topo de morro. E eu digo ali, nós já fizemos trabalhos em nossa região, em Norte Parnaíba, de recuperação da mata ciliar, né, que traz como consequência a recuperação das águas. Isso já tem mais de 15 anos que a gente já faz isso lá, né? E quantos outros estão fazendo reflorestamento? Mas voltando à pergunta, como a gente vai fazer para estimular essa produção de leite, né? Para todo mundo ter um pouco mais de leite e não ficar esse rouba-monte para lá e para cá, né? E, enfim, se você tem algumas pequenas... Eu podia fazer uma resposta ensaboada, mas não vou fazer. Vou fazer ela cruel como a de verdade ela é. Verdade que em jogo de rouba-monte, se a gente olhar para países vizinhos, né, ou o país onde viveu isso, quer dizer, quando o produto, quer dizer, o setor não cresce, né? A verdade é que fica muito uma questão de Darwin, onde um vai comer o outro no sentido de que as empresas mais eficientes vão ficar e as outras não. É duro, mas é a verdade. Se a gente vê na Argentina, e vejam vocês, assim, a Sereníssima na Argentina não existe como existia, a Sanco não existe como existia, e várias outras empresas menores não existem lá como existiam, né? Então, assim, não importa o tamanho da empresa. Esse jogo que eu apelidei de rouba-monte, porque para nós brasileiros é algo muito fácil de pensar, né? Mas ele é muito cruel, né? No sentido de que digamos, o mercado que não cresce, de verdade, para que eu possa crescer, o meu vizinho tem que diminuir. É simples assim. Qual seja, você não vê a outra hipótese da produção crescer, né? Porque isso só está dando uma alternativa, né? Então, Cícero, porque e talvez eu não pude mostrar. Por mais que a produção cresça, no setor da produção primária também existe o jogo do rouba-monte, né? Como eu disse que, assim, então todos nós temos produtores que estão saindo da atividade, e os produtores que crescem, né, quando a gente comentou que os produtores com gado confinado são os que crescem, e eles crescem numa velocidade absurda, né, o problema também lá está existindo, entre aspas, né, uma mortalidade muito grande de produtores, né. E acho também que essa grande mortalidade vem para a nossa área também, porque por mais que a produção cresça, quando a produção cresce, o preço abaixa. Quando o preço abaixa, muitos desistem de produzir, né? E aí só vão ficando os mais eficientes. Muito obrigado, René. É duro a verdade, né? A verdade é cruel, né? A gente sempre acha que tem uma alternativa menos dolorosa, né? E que está aconteça, né? O Brasil, né? É cheio de milagres, né? Quem sabe, né? Mas muito bom, muito bom. Eu agradeço, né, a todos, né, que aqui se apresentaram. Acho não, tenho certeza, né, que nós tivemos aí praticamente, acho que quase 2 horas aqui de apresentações, né? Eu estava olhando aqui no visor, ó, chegamos a ter 69 na tela lá, mais eu acho que uns, não sei quando nós temos aqui, mais uns 70, 80 pessoas aqui, então acho que nós estamos com um público aqui, tivemos um público aqui recorde, né? Isso mostra o prestígio do sindicato, né? Que tem um histórico de muita credibilidade, muito trabalho, a importância e o valor dos apresentadores, né? E aqui fica aberta a palavra, né? A gente tem alguns minutos a mais, a gente ficou de terminar até 6h30, se eu não me engano, né, Celso? É isso mesmo? Então nós temos... Tá bom, presidente? Perfeitamente. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas também para o e-mail do Sileng, serão encaminhadas para os palestrantes. sileng@sileng.com.br, serão encaminhadas e respondidas em outra oportunidade. Eu
eu lamento, né, que a gente, porque eu acho que a gente, aproveitando essa plateia toda, os que estão aqui fora, seria de muita riqueza para todos nós, e já deixo aqui minha proposta para a gente, o ano que vem, fazer que esse painel, né, seja mais participativo, tenha mais tempo, né, e a gente organize melhor para poder dar mais espaço, porque eu acho que a riqueza dos que aqui estão, com certeza contribuiriam, e tem com certeza que poderiam contribuir muito para esse debate. Então, fica aqui o meu lamento, né, por causa do horário, mas na democracia a gente tem que aceitar aí, né, o presidente está dizendo, né? Muito obrigado. Da minha parte, e o chefe de cerimônia já está me tirando aqui da mesa. Absolutamente. Ano que vem eu proponho 3 dias de eventos. Não, já vou sair daqui, não tem problema. Mas só isso, deixo aqui, né, minha satisfação mais uma vez e orgulho de estar aqui podendo, né, na minha, assim, como é que é? Fica à vontade. Mas é que Estou à disposição. René, tomando uma cerveja, a gente resolve todos os problemas. O René não está aqui para responder um monte de perguntas que eu tenho certeza que muita gente quer fazer para ele também, viu? E para os outros também. Ô, René, o Cis está doidinho para deixar você em saia curta, viu? Rouba muito aí. Não, o René, a gente faz pergunta para ele e responde com outra pergunta. É complicado. Pessoal, mas, só se me permitem, eu já estou enviando são poucos slides, só são 8 slides, eu estou enviando para o Sileng, aí na pessoa do Celso também, que pode ser que chame a atenção para vocês das pequenas informações que eu compartilhei agora, tá? E mais uma vez, muito obrigado e desculpa por estar tomando tempo agora aí de vocês. Imagina, pera um pouquinho, só para terminar, calma aí. Eu vou propor, já que você falou do jogo de rouba-monte, vamos dar um break nesse jogo, pelo menos, né? Até daqui para o final do ano, né? Levantar uma bandeira branca aí, cada um, né? Eu acho que, pelo menos, bem de passar o final do ano menos apertado, não é isso? Tá bom? Eu acho que fica a proposta aqui, hein? Muito obrigado a todos e parabéns aí, obrigado para quem fez aí fora. Muito obrigado, Cícero. Os debatedores presenciais, também os virtuais, muitíssimo obrigado. E ainda temos, senhoras e senhores, 2 palestras e um show com um comediante sensacional mineiro, que é o Carlos Nunes. Nós teremos, então, agora a palestra Novos Caminhos de Ação.